Propósito, plano e processos. Propósito é você fazer o que você nasceu para fazer. Plano é como executar. E processo é o que vamos enfrentar durante todo esse percurso. Talvez você não esteja entendendo o processo, mas no mínimo é necessário que você respeite o processo. Eu sou Márcio Bueno e gostaria de fazer você pensar sobre isso. Propósito, plano e processo. Propósito é você fazer o que você nasceu para fazer. É você cumprir a sua missão de vida. É aquilo que te satisfaz, que te deixa pleno. Plano é como você vai executar tudo isso. E processo é o que nós enfrentamos durante todo esse percurso, inclusive os altos e baixos da vida. E nós vamos entender que tudo na vida tem um início, um meio e um fim. Nós iniciamos para que possamos chegar ao fim, mas o meio é todo o percurso que nós enfrentamos para a realização. E para nossa reflexão, eu gostaria de fazer a leitura nas Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, no capítulo 46, do versículos 9 ao 11, que diz assim: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Essa é uma palavra para a nossa reflexão. Que Deus tem um propósito estabelecido e tem um plano para que se cumpra esse propósito. Porém, tem todo um processo para que aconteça. Uma outra passagem interessante que diz assim que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É interessante sabermos que Deus tem um propósito, que nós alcancemos a maturidade e nos tornemos filhos de Deus. E todas as coisas vão cooperar para o bem desses que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas, inclusive o mal. Eu digo que até o mal de Deus é bom. Então é necessário entender que todas as coisas fazem parte desse processo. E Deus é um Deus processual. Ele trabalha por meio de processos. Primeiro a erva, então a espiga e depois os grãos cheios na espiga. É uma passagem no livro de Romanos que eu aprecio muito, capítulo 5, versículo 1 ao 5, que diz: E glorificamos a Deus na esperança da glória, mas também glorificamos a Deus nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito de Deus. Então é interessante entender que aquilo que começa com tribulação terminará com esperança. Mas antes disso, nós temos todo esse processo da tribulação, produzir paciência, a paciência produzir experiência, a experiência produzir esperança. Isso é um processo. E nós devemos entender esse processo, ou no mínimo, respeitar esse processo. Nós vamos entender que as coisas, os problemas, a crise, os momentos difíceis,
não surpreenderam Deus, não tiraram, não quebraram o plano de Deus, não podem interferir o propósito de Deus. Pelo contrário, essas coisas vão contribuir para o bem, para que se cumpra esse processo, para que se cumpra esse propósito. É necessário então que a gente entenda que os momentos difíceis, as crises, alguém disse que crise muda o homem, que a crise transforma. Não, toda crise, todo problema, toda dificuldade, ela só revela quem verdadeiramente o homem é. Então a nossa reflexão desse vídeo é fazermos que possamos entender que assim como tudo tem um início, que começa com um plano para que se cumpra no fim um propósito, esse meio é o processo. E esse processo Deus está trabalhando em nós para que nós possamos ser desenvolvidos, para que nós possamos ser aprovados, para que nós possamos ser plenos para a realização. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para isso, para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a intenção então é entendermos, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o nível de dificuldade que você está enfrentando, quais são as crises que você está enfrentando, seja no relacionamento, seja na sua vida pessoal, profissional, mas a grande verdade é que tudo isso vai contribuir. Nada dessas coisas pegou Deus de surpresa. A crise não pegou Deus de surpresa, o coronavírus não surpreendeu Deus, o Covid-19 não atrapalhou os planos de Deus, pelo contrário. Então a minha reflexão é que nós vamos entender que todo esse processo faz parte, assim como a história de José do Egito, que todo aquele problema, tudo que ele enfrentou, vendido como escravo, levado para o Egito, tudo que ele enfrentou, foi preso injustamente até chegar no governo, para lá no fim ele dizer para os irmãos deles, que foi justamente o irmão dele que causou tudo isso, e ele olha para os irmãos e diz, olha, todo o mal que vocês me desejaram, Deus transformou em bem. Então olhe para a vida desse José do Egito, toda a trajetória dele, e você vai entender qual era o propósito de Deus na vida dele, qual foi o plano e qual foi o processo que ele enfrentou. Então eu espero, mais uma vez, que você entenda o processo de Deus na sua vida. Mas se você não entender, que no mínimo você respeite esse processo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. E mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade.